Fala galera, voltei para a nossa parte 2, tá? Continuando aqui a falar sobre o rio Mississippi e sobre o Golfo do México, a vertente do Golfo do México, nós temos o quê? Que aqui, ó, esse rio, né, ele foi muito importante, o rio Mississippi, foi muito importante na ocupação territorial da região central dos Estados Unidos. Vamos olhar aqui de novo. Olha só, ele passa por essa região central. Então é muito tranquilo não, mas é mais fácil você ocupar essa região pegando aqui, ó, o caminho do rio. O rio vai te levando, é como se fosse um atalho. Você não precisa passar por vegetação. O rio tá ali, ó, te levando para você entender, conhecer essa região nova, na época que era nova, tá? Então o rio Mississippi foi fundamental para o processo de ocupação da região central dos Estados Unidos, beleza? É um rio de planície, é um rio plano, está ali na planície central dos Estados Unidos, servindo como via de circulação e transporte de produtos agrícolas, mais uma vez. O rio se mostrando enquanto muito importante, não só para a circulação de pessoas, como também para o transporte de produtos agrícolas, tá? Entre o interior e os portos localizados no Golfo do México e na cidade de Nova Orleans. Então era uma troca que se desenvolvia entre o interior dessa região e os portos localizados no Golfo do México. Olha só. Então eu estou aqui, ó. Digamos que eu esteja aqui nessa localidade, ou qualquer outra região mais próxima, vamos colocar aqui nesse ponto. E eu quero escoar, né, eu estou no interior dos Estados Unidos, e eu quero escoar minha produção agrícola, né, para o Golfo do México. Porque aqui, ó, saiu daqui, eu consigo levar para ilhas caribenhas aqui, eu consigo escoar para a América do Sul, eu consigo jogar ali para a Europa, enfim, é uma saída para o mar, né? Então aqui eu sou um produtor agrícola, né, como é característico dessa região da planície central dos Estados Unidos, e eu quero escoar a produção. Joguei no rio Mississippi, ó, cheguei na sua foz, no seu ponto final, que é aqui, ó, no Golfo do México. Já foi. Olha o aproveitamento econômico disso. Percebem como é importante essa utilização do rio como no seu aproveitamento econômico, como que o rio ele é muito interessante para deslocar pessoas, para deslocar produtos, para ocupar regiões. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, esse aproveitamento, né, que o rio oferece para as pessoas, beleza? Para as sociedades. Agora a vertente do Atlântico. A vertente do Atlântico tem rios de extensões relativamente grandes, tá? Então são rios mais ou menos grandes, bastante aproveitados para a geração de energia, transporte e irrigação. Olha só a importância desses rios da vertente do Atlântico: gerar energia, transportar e irrigar plantações. Você tem um rio, é um rio caudaloso, um rio interessante, você constrói uma estrutura que pega a água desse rio e leva até a sua plantação para irrigar o que você está produzindo, beleza? Inclusive, isso gera um impacto ambiental absurdo. Um dos motivos do Rio São Francisco estar secando é justamente a utilização desse método para poder irrigar as plantações do agronegócio, né? Tira a água do rio, irriga a plantação e o rio começa a ser assoreado, começa a diminuir a sua vazão, tá? Mas isso é para um outro momento, né, esse comentário. Vamos olhar agora como é que essa vertente do Atlântico se comporta na sua porção da América do Norte. A gente tem que dar o destaque para o Rio São Lourenço. Está localizado na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, fundamental para a penetração das populações para o interior e para os grandes lagos. Olha essa figura aqui, ó. Esse aqui é o Rio São Lourenço. E exatamente aqui, ó, é a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. E aqui, ó, estão os grandes lagos. Na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, nós temos esses grandes lagos que se comunicam com o Rio São Lourenço. E esse rio foi fundamental para a galera que estava chegando na América do Norte naquele momento, lá, há centenas de anos atrás, conseguir ocupar esses territórios. E por onde que eles entraram? Aqui, ó, pelo Rio São Lourenço. Entra pelo Rio São Lourenço
e vai entrando nesse território e vai conhecendo, vai ocupando, vai instalando as sociedades, enfim. Deixa passar a moto. Passou. Tá bom? Então o Rio São Lourenço ele foi muito importante para a ocupação dessas regiões e também, né, obviamente, foi fundamental para o desenvolvimento de muitas cidades, como Ohio, como Detroit, na porção mais oriental ali dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a galera vinha por aqui, ó, pô, acho que eu vou ficar aqui, mané. Pô, tranquilão, vou descer aqui, ó. Pô, vou descer aqui. E a galera começou a formar povoados, ocupação desses territórios. Tranquilo, gente? E fiz besteira, desculpa, gente. Avançar aqui. Tá, tô aqui. Rotas de integração e desenvolvimento econômico, né? O Rio São Lourenço ele é muito importante para integrar economicamente essas regiões. Já falamos bastante sobre essa importância econômica, não vou me estender muito aqui não. Mas basicamente, transporte de pessoas, transporte de minérios, fundamental para a produção industrial, e produtos agropecuários e industriais. Pô, eu quero levar uma parada para a Europa, por exemplo. Vou sair ali pelo Rio São Lourenço. Pô, eu quero levar uma parada para o Canadá. Vou escoar ali pelo Rio São Lourenço. Quero levar uma parada do Canadá para os Estados Unidos. Vou escoar ali pelo Rio São Lourenço. Percebem? Aproveitamento econômico muito grande, tá? Rotas, já falei sobre isso. O São Lourenço foi fundamental para o surgimento de diversas cidades importantes, como já falei, Quebec, Toronto, Montreal, Ottawa, Detroit, Buffalo, Milwaukee, nossa, é muito difícil falar esse nome, cara. Milwaukee e Chicago, nos Estados Unidos. Eu falei Ohio, mas eu pensei Quebec, tá? Não tem nada a ver uma cidade com a outra. Então, dois países diferentes. Mas é Quebec, tá? O que me referenciar a Quebec alguns minutos atrás, quando eu citei as cidades que importantes que se formaram a partir desse Rio São Lourenço. Então, Quebec, Toronto, Montreal, tão famosa no Canadá, Ottawa, todas no Canadá, foram formadas a partir do Rio São Lourenço. Detroit, Buffalo, essa cidade que para quem é gago é muito difícil de falar, e Chicago nos Estados Unidos, todas essas cidades nos Estados Unidos também foram formadas a partir do Rio São Lourenço, tá? Mostrando a importância desse rio. Passando aqui, e agora para terminar a nossa aula, tá rapidinho, né? Vamos falar como que é a porção da América do Sul nessa vertente, tá? Grande parte dos rios ali é utilizada para geração de hidroeletricidade. Lembra que a gente falou agora há pouco que o relevo era muito íngreme? Então, se é íngreme, é importante para gerar hidroeletricidade. Tranquilo? Foco para os rios São Francisco e Paraná. Aqui, ó, eu trouxe uma foto de um artigo que eu tinha aqui no meu computador que mostra justamente a extensão do Rio São Francisco, né, ou também chamado de Velho Chico, né? Aquela novela Velho Chico, era esse o nome? Acho que era Velho Chico, alguma coisa assim, passava na Globo, né? Tava tratando justamente do Rio São Francisco, tá? Então, eu trouxe a foto dele, trouxe a extensão, trouxe a foto da sua bacia hidrográfica. Por quê? E de todos os rios que se comunicam formando essa bacia, formando o Rio São Francisco. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem nem onde está o Rio São Francisco, para que ele serve, se ele vai bem, se ele vai mal. E assim, é um dos principais rios do país de vocês. Então vocês têm pelo menos que saber que ele existe, tá? Diminuindo a escala, é essa figura que nós temos do Rio São Francisco, muito grande, cara. Ele pega desde Minas Gerais e corta aqui, ó, o Nordeste e vai sair aqui, ó, o exultório dele, né, a foz dele, quando ele vai se comunicar com o mar, é aqui em Aracaju, na divisão, né, de Aracaju para Maceió. É um rio muito grande, muito grande, e que passa por várias formas de relevo ali em todo o seu decorrer, tá? E o Rio São Francisco hoje em dia ele passa por um processo de seca, poderíamos dizer assim, né? O artigo que inclusive eu tirei essa foto é um artigo que tratava disso, ó, um gigante com sede,
Por quê? Porque ele é um rio grande pra caramba, ele é um rio com uma rede hidrográfica, né, uma bacia hidrográfica muito extensa, com vários afluentes, como vocês conseguem perceber aqui. E hoje em dia, por conta do aproveitamento do Rio São Francisco para a hidroeletricidade e também para o agronegócio, o que mais gasta água do Rio São Francisco, mas não só do Rio São Francisco, como no mundo inteiro, é a utilização dessas águas para o agronegócio. Porque eles criam aquelas estruturas de irrigação para levar a água do rio até as suas plantações, e durante esse percurso uma quantidade muito grande de água é perdida, e quando chega na plantação eles jogam água como se o Rio São Francisco nunca fosse secar. Né? Então o Rio São Francisco hoje passa por um processo de assoreamento, passa por um processo de seca em algumas porções, que naturalmente não deveriam passar. Por quê? Porque utilizam toda a sua extensão para gerar eletricidade e principalmente para irrigar plantações do agronegócio. Né? Ah, professor, então não pode utilizar? Não pode. Só que da forma como utilizam, além de ser pouco inteligente, ou seja, uma forma burra, né? Porque se o rio seca é ruim para todo mundo, né? Ele utilizam muito. Tem várias hidrelétricas em todo o decorrer do Rio São Francisco. E também tem várias estruturas de irrigação presentes em todo o decorrer do Rio São Francisco. Entendem? E a população, como é que fica nesse meio? Não fica, né? Algumas regiões já estão ficando sem água. Algumas pessoas ali que aproveitavam do Rio São Francisco para pescar e vender o peixe na vendinha local, já não estão mais conseguindo, porque os peixes que existiam morreram, quer dizer. Então, só para vocês entenderem que há um aproveitamento econômico muito grande nos rios, mas não tem que ser feito de qualquer forma, apenas com foco no interesse econômico, porque senão vira um aproveitamento burro, como é feito no Rio São Francisco, em que o rio, um dos rios mais importantes do Brasil, está secando. Porque o agronegócio utiliza ele de qualquer jeito, como se o rio nunca fosse secar. E também várias barragens ao longo de todo o rio para gerar eletricidade. Compreendem? Então, o rio tem um aproveitamento econômico muito interessante, mas tem que ser bem pensado, tem que ser bem estruturado, tem que ser à base de muita pesquisa, e não de qualquer jeito. Tá? Vamos continuar. Outros rios, por serem de planície, além da dificuldade de acesso e pela grande inclinação, são pouco aproveitados para energia. Então, outros rios, né, por conta de serem de planície ou por conta do relevo, né, ele dificultar o acesso das pessoas até ele, né, por não ser uma configuração interessante para o aproveitamento desse rio, né, são pouco aproveitados do ponto de vista energético. Porém, olha só que interessante, nesses rios que o homem aproveita pouco para gerar energia, as populações locais aproveitam para quê? Para pesca, para irrigação e para navegação. Professor, você acabou de falar que a irrigação é algo ruim? Sim, é algo ruim. Algo ruim se você for usar de qualquer jeito para poder irrigar plantações enormes, como o agronegócio faz. Agora, se você for aproveitar para poder irrigar uma plantação, uma pequena propriedade ali, não tem problema, não tem impacto tão grande. Tá? Então, aonde não tem esse aproveitamento tão complexo, onde o homem não consegue entrar com tanta facilidade, né, por conta de N situações em que o homem não consegue utilizar por conta do relevo, por ser um rio de planície, por exemplo, né? Por conta é um rio de planície, então você não tem várias variações, né? E não tem o impacto da água, que é interessante para a geração de energia. Então, se não tem essa configuração, o homem não consegue utilizar para geração de energia, a população local usa para pesca. Usa para utilizar ali, ó, na sua vida cotidiana. Seja para você chegar de um ponto a outro. É muito comum, por exemplo, na região norte, nas populações locais, para irem visitar o vizinho, irem de canoa, irem de barquinho. Por quê? Porque são rios de planície. Não são rios que podem ser utilizados para a geração de energia, mas são rios que a população pode utilizar para se deslocar, para deslocar produtos, né? Para irrigar pequenas produçõezinhas ali, né? Para pesca, beleza? Então é isso, gente. Voltar para cá. Aqui, beleza. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha sido bacana para vocês. Essa estruturazinha nova é bem legal, tô gostando muito, tá?
E é isso, tá bom? Até a próxima aula. Temos nossos grupos no WhatsApp. Qualquer dúvida, eu sempre estou disponível para vocês. E é isso, tamo junto e fui. Se cuidem, cuidem dos seus e vai ficar tudo bem, tá? Tchau, gente. Fui.